Estamos de volta com seu Amazônia em Debate, ao vivo, da sede do Amazonsat aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Os nossos convidados são o superintendente do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira, e também o professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, que também é coordenador do curso de doutorado de Ciências Ambientais da UFAM. Professor, amenize essa questão do apocalipse que está por vir. O que o senhor pode explicar para a gente com relação a tudo isso que está acontecendo? Bom, nós provocamos o Marcos para ele nos falar da vida do planeta numa escala geológica. Científica, ou seja, o fato é fato e acabou, né? Obviamente nós experimentamos e a nossa intelectualidade percebe o tempo de uma outra maneira. Na escala, eu diria uma escala ecológica, ou na escala em tempo de vida intergeracional das espécies. A preocupação nossa é que nos próximos 100, 200, 300, 400, 500 anos, talvez a gente não consiga quase nem pensar tão longe assim, que nós estamos observando uma mudanças climáticas no planeta. E volto a insistir, as sociedades têm que estar preparadas para enfrentar, como disse Marcos, essas mudanças climáticas. Não enfrentar esse cenário que ele colocou de uma grande hecatombe, ou seja, de uma colisão do planeta, o que provavelmente seria impossível a sobrevivência. Mas pensar, por exemplo, na redução de chuvas, no aumento da temperatura média. Você falou nós precisamos produzir alimento. Nossas plantas são cultivadas nos locais onde elas estão adaptadas. Então nós precisamos nos antecipar. Eu sou agrônomo e posso falar um pouco sobre isso. Os cientistas também trabalham para isso, para produzir variedades de plantas que possam estar adaptadas a um clima um pouco diferente do que é hoje. Então isso tem que ser antecipado, temos que correr atrás disso, estar pronto para modificar a nossa agricultura para que ela seja produtiva num clima diferente. O nível do oceano subirá, então as populações, as maiores cidades estão nessas regiões costeiras que são vulneráveis. Há países que são pequenas ilhas, esses países são os mais vulneráveis. Chamados Países Baixos, Holanda. Os países insulares são pequenas ilhas e pouca altitude. As nascentes, os campos de altitude, são formas de vegetação, são ecossistemas mais vulneráveis. Então temos que olhar para isso e dizer que essas áreas provavelmente serão as primeiras a serem modificadas e de forma mais intensa. Marcos falou da solução com base na alta tecnologia, mas há soluções também que estão guardadas no conhecimento tradicional, na diversidade, sociodiversidade que existe no nosso planeta. As comunidades tradicionais, as diferentes povos, as diferentes etnias são depositárias, as culturas humanas são depositárias de um conhecimento, dos conhecimentos essenciais para a sobrevivência das sociedades num cenário de mudança climática. Os povos que vivem no deserto podem nos ensinar a viver, aprender a viver num local com pouca água. Os povos que vivem num clima mais úmido podem ensinar, aprender com suas espécies, socorrer países ou sociedades que terão que enfrentar um outro clima. Então, a resposta e a nossa capacidade de sobrevivência está, sim, no próprio conhecimento humano, na diversidade humana. Então nós corremos um risco, se esse conhecimento, se essa agrobiodiversidade desaparece um repertório cultural, um repertório da vida humana e da vida não humana, que seria fundamental como, digamos assim, a fonte para soluções para adaptação às mudanças climáticas. Então nós discutimos que é necessário proteger o ambiente e proteger também as culturas humanas de todo o planeta. A gente percebe, professor, que durante muito tempo os próprios povos da floresta ficaram um tanto quanto isolados e os governantes da nossa Amazônia não buscavam muito conhecimento com essas pessoas. Há algum tempo eles já estão procurando, mas faz bem pouco tempo. O senhor acredita que isso foi tarde demais ou ainda dá para recuperar o tempo perdido, esse tempo que a gente ficou sem o conhecimento dos povos da floresta? Nós não podemos nem calcular ou estimar o quanto já se perdeu do conhecimento dessas comunidades e povos tradicionais. O que nós vemos hoje, na verdade, são os remanescentes, os sobreviventes desses encontros. Nós estamos falando no caso da Amazônia, o encontro
da Amazônia com a civilização europeia, que significou o desaparecimento de milhões, milhares de pessoas e junto com elas um conhecimento. Mas esse conhecimento desaparece todo dia, mas também pode ser recriado, pode ser resgatado. Então você tem toda a razão quando chama a atenção a questão dos governos, mas as sociedades envolventes precisam aprender a valorizar o conhecimento das minorias, das comunidades tradicionais, que são guardiães de um conhecimento sobre o ambiente e sobrevivência nesse ambiente. Tire você de todas as comunidades da vida urbana e pergunte, você sobreviveria na floresta? Provavelmente não, porque vai lhe faltar esse conhecimento necessário. Então, se essas formas de civilização que nós estamos acostumados, como povos da cidade, estiver ameaçada, nós vamos precisar saber como sobreviver em uma outra base tecnológica. Então, acho que muita gente no planeta, muitos governos já compreenderam que esse conhecimento pode ser essencial para a sobrevivência do homem no planeta. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, já conversando com o Marco Antônio Oliveira para saber qual é a opinião dele com relação a essa questão que a gente está abordando neste momento.